de ti. Fé do Espírito, eu oro. Fé com a tua força e o teu poder. Fé com o teu jeito de ser. Oh, fé com teu jeito de ser, maravilhoso Deus, vem com teu jeito de ser. Se querer barrar, socorro, eu cancelo toda caixa da opressão do inferno, Senhor, toda profecia contrária à vontade de Deus, o Pai, cancela no nome de Jesus, que é para todo o jugo do inferno, das trevas, da opressão satânica, Senhor, em nome de Jesus, guia, Senhor, esta administração, Senhor, segundo a tua vontade, Pai Santo, em nome de Jesus. Te louvo, te agradeço, Senhor, pela tua vontade, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua vontade, Senhor, que é o teu amor, Senhor, tu declaraste, Senhor, por amor, não tens na alma de nenhum ímpio, Senhor, em nome de Jesus. Continua, Senhor, a quebrantar o coração de todo o povo, de todos os moradores da terra. Continua, Senhor, a falar o coração dos povos, dos moradores da terra, para se arrependerem, para lembrarem que tu és Deus, Senhor, que fora de ti não há outro, antes de ti nenhum outro Deus existiu, nem depois de ti nenhum outro haverá. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Deus todo soberano no céu, na terra, debaixo da terra. Senhor, contenda, seu Santo Espírito, contenda com os moradores da terra, contenda com o teu povo, Senhor, para que lembremos, Senhor, nós estamos nos cabelos dos pés, o Senhor está no trono lá em cima, Senhor, que tu és o alfa, o homem, determinaste o princípio e o fim de cada um de nós. A terra tem um fim determinado por ti, porque fora de ti não há outro. Senhor, traça o temor, o teu santo nome no coração dos moradores de terra, para que eles lembrem, Senhor, que tu és. Não importa aquilo que nós queiramos, mas a tua palavra é a final. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu poder grandioso, Deus santo, justo, poderoso, soberano. Senhor, vem me ajudar, Senhor, vem cooperar comigo, Senhor, vem o teu poder, Senhor, que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente toda aquela que for boa para edificar, para sarar, para curar, para libertar e para colocar, Senhor, dentro da tua vontade e fluir no Espírito de Deus, clama, Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o sangue poderoso de Jesus esteja presente nessa ministração do princípio ao fim, quer deste lado, quer deste lado, em nome de Jesus. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja consigo, amada, seja bem-vinda, apóstola Ana Leitão, ao serviço de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Amados, todos nós temos aqui o Erides Brito Soeiro, Conforto, David Castro, deixa-me rodar terapeuta Célia, Alva Romano, são tantos. Deus os abençoe grandemente, sejam bem, como sempre a orar. Eu não os conheço, mas Deus é o Senhor Criador de todos nós, então Ele o conhece, Ele sabe que todos que entram por esta plataforma, é Ele quem vai cumprir na sua vida aquilo que você veio cá fazer, seja por bem ou por mal. Está escrito na palavra do Senhor, maior é Ele que está com aquele que está ao serviço dele do que todo o resto que está no mundo. Então você, seja lá quem você for, seja bem-vindo. Que a palavra seja viva, que a palavra te leva ao arrependimento, que a palavra te liberte, que a palavra te cure, que a palavra te leve a dobrar o joelho ao Criador, ao único que criou o céu e a terra debaixo da terra, a ti e a mim, a sua imagem e semelhança. Que a palavra dele seja última para a glória de Deus, em nome de Jesus. Santo Espírito, tu és o Senhor, não o convidado, tu és o Senhor. Senhor, esteja aqui entre nós, confirma a palavra com sinais, prodígios, maravilha na vida de cada um aqui, Senhor, é para a tua glória, somente para a tua glória, Senhor, não para a minha, mas para a tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém? A paz e graça do nosso Senhor, amados, sejam convosco. Esta ministração, amados, está escrito, Deus tem avisado. Deus tem avisado, amados, porque desde que o Senhor, falando no meu ministério, o Senhor tem, desde o primeiro dia que o Senhor que me levantou, o Senhor tem exortado o povo, os moradores da terra, ao arrependimento. Ao arrependimento. Por quê? Porque é Ele quem sabe os tempos, é Ele quem conhece cada um de nós, é Ele quem conhece o estado do coração, da alma, de cada morador da terra individualmente.
individualmente e da sua igreja em coletivo, e dos ímpios e dos ateus e de todas as outras nações. Conforme vão entrando, amados, sejam bem-vindos no nome do Senhor deserto. Então, se é Ele quem determinou o princípio de cada um de nós, até aqui em Jeremias capítulo 1 está escrito: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te sanguei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes de cada um de nós viermos ao mundo, é o Senhor quem determina o que é que vamos ser, para onde é que nós vamos. Então é Ele a todo tempo, é Ele quem está no centro de tudo, é o centro de todo o universo. E o mundo tem tendência a esquecer-se, os povos têm tendência a ter amnésia, que nós, independentemente de tudo aquilo que nós determinamos para nós, definimos para nós mesmos, o Senhor, o Criador, Ele continua a ser o mesmo, Ele não muda. Os princípios dele, Ele não muda para acomodar-te a ti, e a teu princípio é o meu princípio. Os princípios deles é o princípio e é o fim. Ele não muda para favorecer a ninguém. Ele não muda. Então quem é que tem que mudar? Somos nós. Quem é que acomodar o Senhor no centro da nossa vida? Somos nós. Se nós queremos vida, se nós escolhemos vida, se nós queremos salvação, se nós queremos se nós escolhemos o céu, quem tem que determinar isso sou eu e você. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém, Ele dá um livre-arbítrio. Então cabe a cada um escolher aquilo que quer, mas não vai escolher o mundo, o César, né? Jesus diz: dá César o que é de César e dá a Deus aquilo que é de Deus. Não queira você escolher Deus, não é? Você, no fundo, você escolhe Deus, mas você dá tudo que é de Deus a César. Ou seja, durante o tempo todo você diz que quer Deus, mas vive no mundo, vive de acordo com os princípios do mundo o tempo todo. Não visita Deus na sua casa, não honra Deus na sua casa, não ora a Deus, e quando lembra, ora em casa, e diz, quando falam de Deus, quando alguém vem te evangelizar, você diz: eu tenho Deus, eu oro a Deus, e a todo tempo é só de boca, não é? Mas no teu coração está vazio. O teu coração está vazio de Deus, está vazio dos princípios de Deus, e você diz que quer, que tem Deus, mas tudo que você tem, você dá ao mundo. E isso quer dizer que aquilo que é de Deus, você está a dar ao César, você está a honrar ao César. Então não queira, no final, quando Deus vier ajustar contas com todos, porque Ele virá ajustar contas com todos nós, quer individualmente, quer coletivamente como igreja, não é? Os pastores e fora. Não queira você depois agora tentar reivindicar aquilo que é de Deus. Aquilo que pelo fato de você dizer que você conhece Deus, ama Deus e ora a Deus, você não andou na vontade de Deus. Você não andou pelo Espírito que clama Pai. Então você não nasceu da água e do Espírito Santo. Você não foi batizada por Jesus Cristo. Então você não pode no final reivindicar aquilo que é de Deus, porque tudo aquilo que é de Deus, que Deus tinha preparado para você, você rejeitou e você viveu de acordo com os princípios do mundo. Então não pode reivindicar aquilo que é Deus, porque você a todo tempo você não acumulou tesouro no céu, você não viveu de acordo com os princípios de Deus, você não nasceu da água e do Espírito Santo. Segundo o João 3, Jesus Cristo diz: aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino dos céus. Então você não entregou a vida a Jesus, você não matou a carne, não negou o pecado o tempo todo, e a todo tempo, quando chegar o dia que que Jesus Cristo vier, não é? Chegou o dia que Deus determinou que aqui este mundo não fica mais, você então vai dizer ao Senhor: eu te amei o tempo todo. O Senhor vai dizer: onde é que estão os frutos do Espírito Santo? Qual é o tesouro que você acumulou no céu? Você não acumulou nada. Tudo que você tinha, que eu te dei, você acumulou na terra. Você deu tudo ao mundo, você deu tudo a César. E agora você quer vir entrar no reino de Deus assim, sujo, não é? Na lama,
cheia de iniquidades? Não, é impossível. Amados, tem aqui vocês são capazes de ver, que diz aqui: some comments in this live were filtered to protect the community experience. Não tem nada na minha, não estou a desafiar aqui a plataforma, mas isto é perseguição aberta, pura. Sempre que eu prego, dão-me aqui estes comentários, mas isto é perseguição, é discriminação religiosa que eu tenho sido vítima, porque tudo aquilo que eu prego é a Bíblia. Eu não prego nada fora disso. E quando dizem que estou a pregar aquilo que a Bíblia diz, e quando aparecem aqui esses comentários para que isso é para me intimidar, para eu frear, é porque está aqui bruxos. A mensagem está a fazer moça, e glórias a Deus, porque é da vontade de Deus que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Então, se você, por isso é que Deus quer que você se congregue, porque nas plataformas saia expulso em nome de Jesus. Eu peço perdão, amados, quando estou a ser atacada, são ataques de lado, então nós não podemos baixar o braço. Jesus Cristo diz que em nome dele nós podemos expulsar demônios e em nome dele falar outras línguas. Então, se o demônio te atacar, eu tenho que expulsar. Em nome de Jesus, todo joelho se dobra o teu joelho, Satanás, e sai em nome de Jesus, em nome dos exércitos. Então, se ele não afirmar, se você vir que você não recebeu a mensagem toda, então é porque você está a ser impedido de ouvir toda a mensagem na íntegra, e Deus tenha misericórdia daquele que assim o está a fazer, porque ele também está a constituir-se inimigo de Deus. Amém? Todo aquele que impede as pessoas de receberem a palavra de Deus na íntegra, ou mesmo recebê-la, que seja um pouquinho, então estão a constituir-se inimigo de Deus. E toda a lei que é feita para poder privar a bondade, o amor de Deus com os seres humanos, então estão-se a constituir inimigos. Então não me estão a afetar a mim e nem a si. Estão a bater em Deus, então vão bater de frente com Deus, e glórias a Deus, porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça e ele é juízo. E breve, muito breve, no meu ministério, amado, você prepara, porque algo de bom vai acontecer. Mas Deus, tudo aquilo que eu já falei aqui no princípio, que Deus avisou, é porque as profecias vão se cumprir. As profecias estão-se a cumprir, mas as pessoas mesmo assim, a apostasia, no fundo o que eu estou a pregar, é apostasia, amados. Apostasia, ninguém quer ouvir falar, o mundo não quer ouvir falar do pecado, o povo não quer ouvir falar do pecado, e mas mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte, mesmo o mundo sabendo que vai parar o inferno, mas mesmo assim continua a rejeitar o amor de Deus, quando envia os profetas para chamar ao arrependimento. No meu ministério, desde 2020, eu fui levantada para chamar ao arrependimento aos povos, mas os povos não têm ouvido, os povos têm blasfemado. Ao não me ouvirem, não estão a deixar de ouvir a mim, porque eu sou uma mensageira. A não ouvirem as palavras que saem da minha boca, a não acreditarem nas palavras que saem da minha boca, estão a desacreditar Deus, são incrédulos, e quando deixam de ouvir a Deus, então Deus tem os seus métodos para fazer com que o povo ouça a Deus. Amados, tenho estado a ler aqui desde o Velho Testamento, se todo aquele que pega na Bíblia e vai buscar por que Deus levanta profetas, amados, é por uma coisa só. É porque o povo morreu, o povo apostatou-se da fé, o povo naufragou na fé, o caráter corrompeu-se, o coração, quando nós saímos da presença de Deus, quando nós deixamos de servir, o caráter endurece, as pessoas tornam-se rebeldes, tornam-se sábios a seus próprios olhos, porfiam, murmuram, criticam, apontam o dedo. Bem, é um Deus que nos acuda, e Deus que está ali, ele diz: puxa, você é aquele que eu ungi, aquele que eu remi, aquele que me amava, conheceu a minha bondade, a minha misericórdia, e agora, de repente, eu sou tudo isso. Vai alguém que eu levanto também como ungido e vai te dizer isso para tu te arrependeres, para tu reconheceres o meu amor, e tu blasfemas contra o meu espírito que está investido nessa pessoa. E quando Deus envia, amados, para poder chamar a atenção, não é porque quer matar, ele quer impedir que você morra.
E o povo não entende isto. O povo não entende isto, amados. Portugal está em alerta vermelho. Desde quando eu tenho profetizado a inundação de Portugal? Desde quando, amado? Desde 2020. Desde 2020. Mas quem acreditou na palavra? Quem foi a igreja? Quantos que Deus não chamou, que foram, até insultaram e saíram a blasfemar o Espírito Santo? Quantos? Hoje eu clamo misericórdia, porque de manhã o Senhor me disse: Ana Isabel, Lisboa precisa de ti. Mas eu disse: ai Senhor, Lisboa precisa de mim, todos os países que o Senhor me está a dar, todos precisam, e eu também preciso de ti. Quem está a ligar-me, Senhor? Eu preciso, eu estou em sofrimento, quem é que me está a ligar? E ele me disse: eu estou no controle. Eu estou no controle, porque eu preciso de ajuda. Os profetas normalmente, eles são abandonados, eles são desprezados, eles são atirados no lixo. E é isso que eu tenho sido. Mas a todo tempo, como o Senhor tem algo, Ele tem me sustentado para que eu largue o horário, porque Ele ama você. Porque por mim, amado, Ele já me salvou. Ele pode me levar a qualquer momento. Se Ele vier hoje, eu subo para a glória dEle. Mas e você? Ele tem falado por mim e você tem rejeitado. Você tem blasfemado. Você tem levantado até ameaçar-me que leva-me para tribunal e tudo. Que tribunal você vai levar que é maior do que o tribunal de Deus? Qual é o tribunal da terra que é maior do que o tribunal de Deus? Quando você desafia a autoridade de Deus investida em mim, você está a dizer o nome de todas as pessoas, isso é difamação. Eu sou advogada, eu conheço a lei, mais do que você, porque eu fui para a escola durante quase 4 anos. Eu gostei. E eu exerci a profissão com excelência. Ganhei causas no tribunal, mesmo estando longe, a servir clientes aqui no Ipswich. Eu, em Portugal, levei casos ao tribunal aqui em Londres e ganhei causas. Pessoas receberam compensações. Quem é você para vir me dizer que eu estou a cometer eu estou a violar a Deus, a lei de privacidade de alguém? Quando alguém está a serviço de Deus, estamos a violar o quê? Quando é Deus que te criou, conhece as tuas entranhas todas, de dentro para fora, de fora para dentro, de esquerda para a direita. Quando Deus te está a dizer que você tem pecado só porque o Senhor pela minha boca falou, mostrou-me que você está com pecado de prostituição, você está na lama e vai morrer se não arrepender, você dizer que eu estou a blasfemar. Aceita você é pecador. Aceita que você tem pecado e aceita a cura de Deus. Até quando, amado? Leia todo. Se você for para o Velho Testamento, eu hoje eu tenho estado a ler o Jeremias. O que é que Jeremias pregou aqui que eu não tenho pregado? Todo Jeremias eu estou a ler. Eu só me vejo a mim, a exortar o povo. Qual foi a pregação que Deus começou a falar pela minha boca? Congrega. Congrega tu que não tens vontade. Quanto eu gritei naqueles nas ruas, à frente da porta da igreja. Fui comprar um microfone mais alto para ver que Portugal ouça. Você pode entrar na página de YouTube e mesmo aqui no TikTok, as missionárias puseram ali algumas pregações. Eu na rua a gritar, a pregar. Outros falam, cala a boca. Ô, sua estúpida. Ô, babá, vai dormir. Agora eu quero ver se você que vai dormir ou não. Ou eu. É da vontade de Deus que você pereça? Quando é que o povo vai acreditar? É senso comum, amado. Deus está no céu. Ele criou você e criou a mim, criou tudo que na terra há. Ele é todo soberano. Ele decide a qualquer momento o teu fim. E você cospe para o ar. Para onde é que vai cair a saliva, o cuspe, amado? Para onde é que vai cair? Quando é que vamos entender que contra fatos não há argumento? Quer você acredite, quer não. Você está nos cabelos dos pés do Senhor. Ele tem determinado o teu fim. Não importa aquilo que você seja aqui na terra. Não importa quão importante você seja. Não importa o número da tua conta bancária. Não importa o número de casas que você tem em todo o mundo. Não importa o número que está lá no banco de Suíça e por aí fora. Você é nada.
Quando Deus determina, você aí vai ver quem é quem. É preciso chegar àquele dia que Deus determinou que você está entre a espada e a parede no vale da sombra da morte, é que você vai reconhecer que o Senhor é o Senhor. Olha o Manassés, olha o Acasias, olha todos os outros. Quantas vezes o Senhor espremeu o Davi? Tinha um coração segundo o coração de Deus, mas quantas vezes o Senhor espremeu? Para que ele lembrasse, para que ele não se esquecesse. Quem é que ele está a servir? Para que ele lembrasse, Senhor me deu a sua glória, mas eu tenho que honrar essa glória tem que ir para ele. Deus sabe que o homem tem a natureza pecaminosa. Ele é misericordioso por causa disso. Deus sabe que o diabo é mau. Deus sabe que o inferno é mau. Ele é misericordioso por causa disso, mas não abusa. Não vamos abusar da bondade de Deus. Não vamos abusar da misericórdia de Deus. Não vamos abusar do poder soberano de Deus. Porque quando a ira dele chega a um nível, amados, nem mesmo a oração de justos por todo mundo te salvará. Quantos dias ficou Moisés na presença do Senhor para acalmar a ira do Senhor contra o povo? Quantos dias? 40 dias, 40 dias, sem comer e sem beber. Eu, se ficasse esse tempo todo, eu acho que já explodia. 40 dias, 40 noites. Ele ficou na presença do Senhor. Quanto tempo eu fiquei na presença do Senhor no altar? Durante 3 anos, fiquei eu. O Senhor diz maior número de todos os tempos. Fechada no trono da graça do Senhor. Com todas as dificuldades que você pode imaginar. E o povo abandonar, o Senhor enviar povos para me ajudarem, para fazerem a obra, para também nascerem da água do Espírito ao mesmo tempo que me levantam os braços, mas todo mundo, ai não, eu sei que o Senhor chamou-me para aqui sim, mas não foi isso que eu conversei com o Senhor. Você manda para cima ou é o Senhor que manda para baixo e você obedece? Vai se arrepender, vai ficar maluca, porque o Senhor já me mostrou tudo. Até quando nós vamos entender que Ele é Deus? Pelo fato de eu não pregar a palavra melhor do que você, não faz você melhor do que eu. A minha confidência naquele momento, quando o Senhor me chamou, amados, era ruba, falta de confidência era tanta, que até para subir para pregar, eu quase que me urinava. Porque eu não queria pregar, porque eu não sabia pregar, eu não tinha essa confidência. Mas quando o Senhor me apareceu, Ele me abanou. Ele disse, Ana Isabel, tu és inteligente, porque tu tens a minha excelência. Quem é que te estava a mandar, amados? É Ele. Eu estava preocupada com o quê? Porque eu estava na carne. Até quando você vai viver na carne? Até quando você vai confiar no Senhor? Quando Ele me apareceu a dizer, você é inteligente, porque você tem a minha excelência. E quando pessoas vinham desafiar, pessoas foram me desafiar, amados, para eu sentar, entrar em debate com eles por causa da palavra. Eu disse, eu sinto muito. Não é para isso que o Senhor me chamou. Chamaram-me de cobarda, porque eu não sei a palavra. Sabe o que o Senhor disse? Tenha misericórdia deles. Está nas trevas. E a todo tempo veio para me desafiar. A palavra. Você desafiar um servo de Deus, a quem você está a desafiar? É a pessoa ou é o Espírito que revestiu a pessoa? Até quando nós vamos reverenciar ao Espírito Santo de Deus? Porque é Ele quem cumpre tudo em todos. É Ele quem cumpre tudo em todos. De manhã o Senhor me falou, Ana Isabel, a Lisboa precisa de ti. E esta tarde Ele me disse, Ana Isabel, a profecia vai se cumprir. Amora. E eu não posso dizer mais, amado, porque ele me disse para dizer só até aqui. Isso é para que eu tenho vontade que o Senhor inunde Seixal. Eu tenho vontade que o Senhor inunde Lisboa. Mas o Senhor profetizou desde 2020 que o Senhor anda a profetizar. A última profecia, a visão que o Senhor me deu, todo o Seixal inundado, até a igreja. Mas da parte de fora a água não entrou para a parte de dentro da igreja, eu tinha a porta fechada. E um dos irmãos de um dos fiéis que vivia no Brasil,
O Senhor me deu visão com ele. Ele veio bater a porta da igreja para eu deixá-lo entrar. A porta da igreja já estava fechada. E ele veio para pedir socorro para entrar. Eu não deixei ele entrar. E o Senhor me disse, os cães ficam de fora. Ele estava no Brasil, mas agora está em Lisboa. Está em Amora. Amados, você quer mais detalhes para crer no Senhor? Você pensa que essa é minha palavra? Qual é o tempo que eu tenho de deixar a minha carreira para estar sentar ali a dizer você mentiras? Nem que a vaca tussa. Que a minha firmeza no meu amor por Deus não empresto a minha boca para nenhum inimigo funcionar. Porque eu conheço a Deus, mesmo na minha limitação, eu conheço a sua bondade. E é isso que todos nós deveríamos conhecer e respeitar e adorar ao Senhor pela bondade dele, pela misericórdia dele, pelo amor, pelo favor não merecido, pela rude cruz que o seu filho foi de boca calada por mim e por você. E até os dias de hoje, a rude cruz continua a funcionar, a batalhar, a pelejar por você e por mim. Até os dias de hoje, a rude cruz caiu, mas ela se levantou quando Jesus Cristo ressuscitou. Ela é a cruz que salva. E ela é a cruz que peleja por você. O sangue derramou, foi limpo, com aqueles lençóis brancos e por aí fora. Mas hoje os lençóis estão brancos, sem manchas de sangue. Esse sangue hoje é sangue de aliança, a serviço teu e ao meu. No sangue de Jesus há poder. O Senhor nos deixou armas poderosas em Deus para destruição e fortaleza. Mas o povo insiste em buscar a arma do mundo, em viver nos métodos do mundo. E depois, quando as coisas correm mal, correm para Deus para pedir o socorro. E é isso que ele fala tudo aqui em Jeremias. Ele falou no Isaías. Tive hoje a ler um pouquinho em todos, um bocadinho de todos os capítulos. Eu exorto você a ler os capítulos, não só versículos, quando está-se a falar por um tópico, mas leia o capítulo todo para ter uma maior compreensão, não é? E o entendimento. Eu estive aqui em Jeremias capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. A todo tempo Deus quer que você clame justiça dele, mas você corre para o mundo, vai buscar justiça onde nem há justiça. E a todo tempo a justiça de Deus, ela é infalível. A justiça de Deus, ela é imutável. Ele é um só, ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus fiel à sua palavra. E todos aqueles que buscam, todos aqueles que clamam o socorro de Deus, todos aqueles que clamam a justiça de Deus, no tempo de Deus a justiça virá. E Deus está sempre de mão estendida para poder ouvir um clamor de justiça, um clamor de mãos limpas. Mas o Senhor só tem clamor de aflitos, depois de andarem na roda dos escarnecedores, depois de andarem no conselho do ímpio, depois de tudo, de todas as casas de bruxarias que andaram em todo lado a servir a outros deuses, é que quando as coisas dão mal, é que vão pedir socorro e estão com mãos cheias do pecado. E o Senhor então me disse, pelo meu ministério, o Senhor disse, eu já não quero orações. Eu já não quero orações. O que é que ele quer, amado? Faça essa pergunta a você mesmo. Ele não quer orações, amado. O que é que ele quer? O que é que Deus quer nesses finais de tempo? Ele está a preparar a sua igreja. Ele está a juntar no celeiro. O que é que o Senhor quer? Ele quer arrependimento, amado. Ele quer que as tuas orações vão com arrependimento, com um coração contrito, um coração temente, para mudar de atitude, de sentimento, de pensamento. É isso que ele quer. Ele, quando diz que ele não quer orações, ele não quer, Senhor, eis-me aqui na tua presença, eu venho à tua presença em nome de Jesus, obrigado ao Senhor. Ele quer, Senhor, eu sei que eu sou pecador, Senhor. E ele quer ver a intenção com que você abre a tua boca e fala. Eu sei que eu tenho pecado.
Eu sei que tenho desviado o teu caminho. Eu sei que tenho andado em todos os lugares, mas que não sejam os teus lugares. Eu sei que tenho andado com o conselho de todas as pessoas, mas que nenhum deles é o conselho que vem de ti. Senhor, eu me arrependo. É essa oração que ele quer ouvir. Arrependimento, oração de arrependimento, amados. São mais de 13 ou 14 ou 15 orações, tipos de orações diferentes que o Senhor me ensinou. Mas esta oração de arrependimento, amado, é a mais poderosa de quase todas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo veio para perdão dos teus e dos meus pecados. Esta foi a missão dele. É um ministério de príncipe da paz, de reconciliação. É um ministério para reconciliar você com Jesus, com o Pai. É um ministério para que você volte para Deus. Porque Ele não tem prazer na morte da tua alma. Ele enviou o seu Filho. E quando Ele vê uma oração de arrependimento, mas com um coração singelo, um coração contrito, temente, porque você finalmente despertou do profundo sono do pecado e viu que não, se eu não me converter, se eu não me arrepender, se eu não tornar-me para o Senhor, eu vou parar ao inferno e não é lá que eu quero. Eu não quero esse tipo de reforma. Eu quero uma reforma celestial. Eu não quero uma reforma infernal. Então eu vou me arrepender. Eu não só vou rasgar as minhas vestes, eu vou rasgar também o meu coração, para que o Senhor me perdoe, para que eu alcance a misericórdia do Senhor. Eu não quero somente que o Senhor me poupe, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu quero alcançar a misericórdia do Senhor, porque aqueles que alcançam a misericórdia têm o perdão. Só a misericórdia do Senhor para nos perdoar. Por isso é que o Senhor diz, se não fosse a minha misericórdia, vós já terias sucumbido. Mas, amados, quando o Senhor fala, se você for ler aqui em Jeremias, o Isaías e todos os profetas, amados, Deus está a falar que apostasia. Apostasia, o povo que se apostata da fé, o povo que se desvia do Senhor e ainda diz que ai não, eu amo o Senhor, ai não, eu sempre que posso eu vou à igreja, sempre que você pode. Mas não é sempre que você coloca o Senhor no centro da tua vida. Quando é que você vai colocar o Senhor no centro da tua vida? Sempre que você pode, você nunca vai poder. Você vai dar ao Senhor o resto. Até quando você vai dar ao Senhor o resto na tua vida? Até quando, amado? Até quando? Está aqui outra vez, em Jeremias 7, promessas e ameaças proferidas à porta do templo do Senhor. Olha aqui, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Melhorai os vossos caminhos. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. É isso que todo mundo anda. Ai não, eu amo o Senhor. Ai não, eu oro ao Senhor em casa. Eu sempre tenho tempo. Eu não vou para a cama sem orar. Eu não levanto. Eu não vou fazer nada sem orar. Você está a pagar o preço do primeiro mandamento. Mas onde é que está o segundo mandamento? Se os dois não estiverem juntos, você nunca cumprirá a vontade de Deus, você não subirá. Você não subirá. E se o Senhor determinar que você você vai, você não entrará, amado. Só a misericórdia do Senhor no dia do juízo final, porque os mortos, ele vai acordar todos. No dia do juízo final, até os mortos vão ser todos acordados, levantados das suas tumbas para ouvir a sentença. Vamos todos ser apresentados no tribunal, até os mares que engoliram pessoas, morreram afogadas, até os mares vão ter que devolver todos os mortos. Todos vão ser apresentados no trono do Senhor, no juízo final. Você não tem escapatória, eu não tenho escapatória. Nós estamos no tempo da graça, o Senhor quer que tudo te vá bem.
Nós estamos no tempo da misericórdia. O Senhor quer que que você tenha todas as necessidades supridas. Mas até quando é que você vai atentar para a soberania de Deus? Até quando é que você vai atentar para a santidade de Deus? Até quando você vai parar de entristecer o Espírito Santo em você? Até quando você vai parar de afrontar a Deus? Quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, ele se afasta. E este é o pecado que interfere com a santidade de Deus. Este tipo de pecado, o Senhor espera arrependimento. O Senhor ainda é mais longânimo. Mas quando se trata do pecado contra a soberania de Deus, isso ofende a soberania dele. Isso o irrita. Isso o ira. Isso leva Deus à ira. E, amados, ele vai enviando profetas, mas ninguém ouve o profeta. De repente todos são profetas. Deus também fala a mim. E a todo tempo você está no pecado. Se Deus fala a você, por que você ainda está no pecado? Se Deus também te mostra, por que você continua a pecar, a irar ao Senhor? Se o Senhor te mostra, se o Senhor te fala, por que você não vai congregar? Se o Senhor te mostra, se o Senhor te fala, por que você não vai edificar o templo do Senhor, a congregação dos santos? Nestes finais do tempo, é isso que o Senhor tem estado a exortar. Congrega-te, ó tu que não tens vontade. Para de aquecer a cama, antes que a cama um dia te engula. E você vai ficar entravado nela e não vai lá sair. E você fica, se o Senhor me avisou. Você quer que chegue esse dia para que você fique só, o Senhor me avisou? Por que você não ouve agora e obedece o Senhor? É preciso que o Senhor mate os outros, uma boa parte, para os remanescentes se arrependerem, porque é isso que vai acontecer. É isso que está a acontecer, é isso que vai acontecer em todo o mundo. As cheias que tem havido, amado, é para quê? É para que você e eu tenhamos temor. Os incêndios que têm acontecido, pessoas tenham morrido, perdido as suas casas e por aí fora. É para quê? É um alerta para que eu e você abrimos os olhos. Nós que já conhecemos a palavra, que ficamos na porta do Senhor. É a porta do Senhor, a casa do Senhor. É para obedecer, largar o pecado e a chegarmos mais a Deus. Você quer ser o remanescente e você quer perder os teus? Você tem a palavra. Quem é que você tem levado a palavra? Quem é que você tem evangelizado? E a todo tempo o Senhor chama-nos para nos revestir do escuro da fé, para nos encher da espada do Espírito, para revestir a nossa cabeça com o capacete da salvação, e nos encher nos revestir de toda a armadura. E é isso que Ele quer fazer. Assim, quando as contas vierem, a fé, o escuro da fé te vai deixar firme. Quando vier um vendaval aí, coisas ali, por problemas aqui e ali, o Senhor vai te apontar o dedo. Não, este me honra. Aquele me honra. Nem que uma inundação inunda todo este mundo. Mas se o Senhor quiser que você não seja tocado, você não vai ser tocado. Por quê? Porque você honra a Deus. E o Senhor quer isso. Há quanto tempo? Há 6 anos. Quase todas as minhas pregações você vai ver. Eu exorto a congregar. Não importa onde você esteja. Eu tenho exortado. Se você está ali, procura, ora a Deus. Pede ao Senhor direção para te levar a uma congregação onde você se vai identificar, onde a palavra é viva, você vai se libertar e você vai produzir frutos do Espírito Santo, porque você pode ter uma palavra de libertação, mas se você não for instruído no caminho de Deus e não for ensinado, não for disciplinado para que você nasça da água e do Espírito Santo, é igual. E isto é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ir para a igreja e ouvir uma palavra de libertação, mas ninguém quer ouvir uma palavra de santificação. Palavra de libertação, qual é a palavra de libertação, amado? É que tudo vai correr bem. Vem, eu oro para você. Aí o Senhor vai abrir esses caminhos. É da vontade de Deus libertar? É. Mas é da vontade do Senhor a seguir te santificar. Santificar a tua alma. Então aqui ninguém quer. Por quê? Porque a palavra de santificação traz correção. A palavra de santificação vai te obrigar a ser disciplinado.
A palavra de santificação, você tem que pagar o preço, tem que matar a carne, tem que largar o pecado. E isso já não. E a igreja que tem isso não é boa igreja. É isso que eu tenho ouvido, amado. É isso que eu tenho ouvido. Mas é isso que eu prego. É isso que eu prego no ministério. Quando o Senhor dá uma visão, amado, não dá para pregar diferente. Quando ele reveste do Espírito Santo, já não é a pessoa a falar, é o Espírito Santo a falar. Então, se você ouvir e receber, glórias a Deus, você fez um favor a você mesmo. Não fez a mim, não fez a ele, porque ele já nos fez o favor quando ele veio. Ele tem nos feito o favor quando ele se posiciona a interceder, a pelejar contra tudo e todos para nos livrar. A cada momento que o inimigo investe contra nós, se você pudesse ver o mundo do Espírito, você estaria a respeitar cada líder, cada pessoa que diz que eu orei por você. Eu muito, no princípio, amado, eu muito orei a Deus. Eu disse, Senhor, dá a todos os moradores da terra um bocadinho de experiência com o inferno. Só um bocadinho, Senhor, para terem temor. Mas o Senhor tem os seus métodos. O Senhor está a inundar. O Senhor vai trazer genocídio aí ali. O Senhor vai pôr ali um abismo no coração deste, daquele e daquele. São os métodos dele, nós não escolhemos. Eu pedi isso. Eu pedi para que o Senhor, para que as pessoas tenham temor. Porque se todo mundo que diz que conhece Deus, se conhecesse inferno, teria temor a Deus. E chegava-se mais a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, amado, o inferno não fica quieto. Você que conhece Deus, você não fica um pé fora da congregação dos santos, porque você reconhece o poder que está na congregação dos santos. E se aquele que você está, você não se identifica, você não fica descansado enquanto o Senhor não te encontrar outro, não te enviar para outro. Mas você está na tua casa sentadinho, você está vazio de Deus. Amados, nem que você esteja cansado, exausto, você trabalhou o dia todo, você não fica sem ir para a casa de Deus. Eu falo isso por experiência própria. Eu vivo na casa de Deus. Eu, quando trabalhava no mundo, de manhã, de tarde, de noite, às vezes nem via, saía de casa de madrugada, não via os meus filhos, chegava de noite, 10 e tal, meus filhos estão a dormir. Eu servia a Deus na igreja Maná. Todo mundo que serve a Deus na igreja Maná sabe que é pesado, é carga. E eu servia a Deus. Eu vivia na igreja e vivia fora de casa. Então eu sei, como mulher, mãe solteira, eu não sou mais e melhor do que você. Se eu pude, você também pode. Se Jesus Cristo, ele é o único que carregou o peso de carga espiritual, do pecado de todo mundo. Ele é o único que foi crucificado. E do jeito que foi a carga que estava sobre ele. Nós não podemos nos comparar a ele. Mas ele me comparou a ele. Ele me disse, se eu venci, tu também vencerás. Você está ouvindo, amado? Nós não nos comparamos a ele. Mas ele se compara a nós. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua carga espiritual. Cada um de nós tem a sua missão. Cada um de nós tem um bocadinho de rude cruz. Ele carregou a cruz toda. Ele só. Naquele momento em que ele teve que pagar o preço, ele sozinho. Quando ele foi crucificado, ele sozinho. No momento em que ele teve que pagar, o pacto de sangue tinha que se cumprir, ele só. O pai teve que virar a cara. Porque o pai não compactua com o pecado. Então é a missão dele. Pagar o preço do pecado de todo mundo. Então naquele momento, quando chegou a hora, ele só. Há de chegar o momento, é você e ele só, amados. É ele e você. Não vai estar lá o pastor. Não vai estar lá o irmão esse, aquele. Você tem que carregar a tua carga sozinho. E ele vai te dizer, se eu venci, você também vencerá. Como é que ele vai te batizar com o Espírito Santo? Como é que ele vai te batizar com fogo? Se você não congrega, se você não tem parte com o irmão, com os membros do corpo de Cristo, você é maior do que ele? Você se não congrega, quer dizer que você quer viver à parte.
é um amor fingido e é um amor interesseiro. Porque aquele que congrega, ele tem que pagar o preço do segundo mandamento. Ele tem que conviver com os irmãos. Ele tem que perdoar os irmãos. Ele tem que suportar os irmãos no corpo de Cristo, porque há irmãos que portam-se mal. Ele tem que suportar, ele tem que perdoar, ele tem que amar este irmão. Porque a palavra diz, não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Jesus Cristo, apesar do nosso pecado, ele busca por nós, ele procura por nós. Ele peleja por nós. Ele não pode viver sem nós. Porque o amor dele, a natureza dele é amar. Quando é que você vai buscar adquirir essa natureza semelhante a Jesus Cristo? E a todo tempo você diz que tem esse amor. Tem nada. Se não suporta o irmão no corpo de Cristo, não tem esse amor. Se não perdoa o irmão no corpo de Cristo, não tem esse amor. Se não perdoa o pastor, não tem esse amor. Se não perdoa o marido dentro de casa, piorou um pouco. Porque diz que ora em casa, nem o marido perdoa. Se diz que ora, nem o filho perdoa. Não perdoa o vizinho. Não perdoa o patrão. Não perdoa os colegas no trabalho, na escola. Está vazio de Deus. Está vazio de Deus, amados. Quando é que você se vai convencer disso? Quando Deus te bater a porta. Quando a ira dele te bater a porta. Por que você tem que esperar para receber a ira como uma confirmação de que aquilo que a apóstola Ana falou é verdade? Aquilo que aquele pastor que falou. Amados, cada vez que você entra numa rede social, numa página em que está a pregar a palavra de Deus, Deus está a falar contigo, congrega. Deus te avisa, Deus te cerca de todas as maneiras. Mas você continua a resistir a Deus e a dar lugar ao diabo. Quando a Bíblia diz, sujeitai-vos, a Deus e resistir ao diabo, você faz tudo o contrário. E até quando a desgraça bater a porta, é que você corre e vai ir para Deus? É preciso. Porque se você vê aqui, nas minhas pregações, não são diferentes do Jeremias, do Isaías e de todos os outros. Eles pregaram o quê? Apostasia. Apostasia, quando o líder prega, um profeta prega apostasia, o quê? Ele está a pregar o juízo de Deus. Ele está a pregar o juízo de Deus. E juízo dele vem com a justiça dele. Vem com o amor e com a justiça dele. Para que você se arrependa. Para que ele não te abata, porque ele não tem prazer na tua morte. O filho dele pagou um preço bem alto. E ele honrou o filho. E é lícito e é justo que o sangue do filho seja honrado. Então ele tem prazer que você se salve. Que você tenha uma vida próspera. Que você tenha uma vida livre de enfermidade. Livre de pobreza. Livre de discriminação. Ele quer promover todos os teus direitos humanos. Ele quer que você encontre a paz dele. Mas como é que ele vai te dar isso se você não dá lugar a ele? Como é que ele vai te dar isso se você insiste em viver no mundo e abraçar o mundo e toda a tua glória, encher-te de mundo, ao invés de encher-te dele para tirar o mundo, para esvaziar o mundo de você? Ó Pai Santo, no nome de Jesus, vamos orar para Portugal, amados. Vamos orar, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O povo português, eu nas ruas preguei, num altar, na igreja, em todo lado, eu preguei arrependimento das Marias, do Santo Antônio, das Fátimas. Preguei a minha oração, a minha pregação não foi diferente para o povo português. Até quando Deus disse para ir à rua, vai a Rocio, vai a Cais de Xodré e fala ao meu povo. E quando eu cheguei lá, amados, comecei a pregar. Deus conduziu-me para as Marias.
Eu não tinha preparado as Marias e as Fátimas. Mas chegou lá, é o que saiu. Foi a vontade de Deus. Há quanto tempo existe, o povo vai viver nessa idolatria e continua a ir à igreja e dizer que está salvo? Ai, eu amo a Deus. Ai, não. Pôs de velhinhas na mão e de Fátimas e Marias e terços. Até quando ele vai suportar essa abominação? Até quando, amado? Tudo tem um limite e ele te estabeleceu o limite dele. Então aquilo que está para vir, amado, só a misericórdia dele o salvará. Mas ele falou pela minha boca, vai se cumprir. Mas nós continuamos a orar, a clamar misericórdia e pedir para que o povo se arrependa dessas Marias, dessas Fátimas. É tanta idolatria. Desde a antiguidade, o Senhor tem abatido povos por causa de idolatria. Desde a antiguidade. Ele não mudou, amados. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Ele continua a ser o mesmo Deus. Ele continua a ser o mesmo Deus. Ele dá um tempo para arrependimento. Ele levanta igrejas nesses finais do tempo. Mais igrejas estão se a levantar e mais ainda vão se levantar, amados. Você prepara. Para que o povo não tenha desculpa. De quando chegar aquele dia, ai Senhor, ninguém me falou da tua palavra. Debaixo do teu prédio esteve lá a minha igreja. Debaixo do teu prédio esteve lá a apóstola Ana Leitão. No meu prédio ninguém desceu, veio cá. Ninguém desceu e veio cá visitar o Senhor. E quando alguma coisa acontecer, porque amados, todos vamos bater de frente com Deus. Todos. Eu já preguei e dei um exemplo de como é que todos vão bater de frente com Deus. A minha avó foi uma pessoa idólatra, mas amava a Deus, só que não conhecia Deus. E aquilo que ela tinha era o quê? A igreja católica. Era devota. E saía da igreja católica que ia para bruxo. Tudo que ela ia para matar pessoas, não. Ela ia para poder orar por ela, fazer aquelas coisas para proteger ela, porque ela, como foi uma mulher sempre muito, muito, muito bonita, foi sempre muito, muito invejada. Bastou ela sim sentir uma coisinha ali, alguém está a fazer bruxaria para mim, eu tenho que ver o xixi. E lá vai, corre, lá para o senhor lá da grota, para ver o xixi. Quem é que está a fazer bruxaria para ela? E a todo tempo, o senhor diz, minha filha, você vai à minha igreja, você me louva, você toma santa ceia, você toma hóstia, toma essas coisas todas. Você ainda vai para o homem para a grota, lá debaixo lá da tua rua, lá embaixo, lá passa risco de ladrões que até te matarem, te violarem, você vai lá, quebra aqueles matos todos. Leva riquezas, pedem você isso, pedem aquilo, coisas que você nem dá na minha igreja, pedem você leva tudo, os melhores, os bons, para o homem te dizer mentira. Amado, já é terrível. E uma vez, como eu tinha partido um braço, ela me levou para fazer massagem, para pôr-me aí uma tala no braço, porque tivemos a fazer uma piscina artificial. Com folha de bananeira, enchemos o chão com folha de bananeira, então a bananeira que o vizinho cortou e ficou inclinado, nós subíamos ali e atirávamos para ali, para cima de folhas, é piscina. E então eu parti o braço. E então ela me levou para o senhor matava, o senhor me curava e o senhor fazia as coisas todas. Bastou você pedir e pagar bem. E quando o senhor me fez a massagem, eu gritei até saímos as entranhas todas, mas o braço ficou bom. Ele pôs o braço no lugar. Mas eu ouvi-lhe fazer uma coisa muito estranha às costas da minha avó. Copos quentes para tirar o mal olhado, amado. Copos quentes, eu vi ele pôs copos na brasa, copos de vidro na brasa, e depois ali nas costas da minha avó, talhou as costas da minha avó. Eu disse, eu só gritava. E depois pôs os copos quentes lá nas costas. Pum, os copos colavam. Eu era pequenina. Eu fiquei horrorizada com aquilo. A todo tempo você vai para a casa de Deus.
Quando chegou o dia que a minha avó faleceu, antes dela ir mesmo, ela faleceu nos braços da minha mãe. A minha mãe foi a única filha da minha avó. Mas sai, eu te expulso, nome de Jesus. A minha avó foi a única filha, a minha mãe foi a única filha da minha avó. E a minha mãe cuidou dela até o fim. E quando ela minha mãe já sabe, todos já sabiam que era o dia dela partir. Então a minha mãe tinha ela no braço, deu banho e tinha ela assim, como fosse uma bebê no braço, e estava a penteá-la o cabelo, à espera só a qualquer momento para ela partir. Mas ela já tinha os olhos fechados, já não abria, mas de repente ela abriu os olhos e começou: perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. E ela começa a chorar: perdoa-me, Senhor, perdoa. Mas minha mãe disse que o sentimento com que ela pediu perdão era tão profundo, era de um arrependimento tão grande, que até doeu a minha mãe o coração. Ela morreu assim, fechou os olhos a pedir perdão ao Senhor. E o que é que para mim eu vi, amado? Minha avó teve um encontro real com Jesus Cristo e recebeu a misericórdia, porque ela pediu perdão. Mas você hoje que está a ouvir essa história, é preciso que o Senhor, que você esteja no vale da sombra da morte para que você se arrependa? Ou é este o momento que o Senhor, que você me está a ouvir? É o momento em que você ouve os outros pregadores? É o momento em que você sai da tua casa e vai pagar o preço da tua salvação, indo até a congregação dos santos para aprender mais que você deve se arrepender. E não é só arrepender, como aqui o profeta Jeremias diz, que você, a levosa, você, um momento, você vai à minha casa e diz que não vai pecar mais, mas quando você sai da minha congregação, peca com todos os dentes. Não é para isso, amados. Você precisa de terminar. Temos de terminar, amados. A que queremos? Mas você não pode determinar, escolher o mundo. E depois, quando o mundo te apertar, você correr para Deus, dizer que agora quer Deus. Ele vai ver no teu coração um interesse, pão e peixe. Por isso é que ele disse: eu não quero mais orações. Eu quero arrependimento. Eu quero que você rasgue as vestes, mas rasgue o coração. Muda o coração. Seja honesto contigo mesmo. Para sermos honestos com o Senhor, temos que ser honestos conosco mesmo. Reconhecer que temos pecado. Porque se nós não reconhecemos isso, amados, nós vamos para a congregação dos santos, o líder fala, você ofende, o demônio que está em você vai te carregar para a rua. É isso que o Senhor me disse: o povo não fica na igreja, não é por causa da palavra, é por causa dos seus pecados, dos demônios. O pecado tem pacto com o demônio. Então os demônios, enquanto nós estamos a resistir a Deus, a palavra não entra em nós. Então os demônios é que estão a ganhar. Enquanto estamos a resistir a Deus, resistimos à palavra, nós estamos a dar lugar aos demônios de cumprirem o pecado que ele impõe, que ele lança sobre nós. Mas quando nós decidimos sujeitar a Deus, então a palavra já entra. A palavra entra e produz frutos de arrependimento. E aí nós estaremos aqui a resistir ao inimigo. Quando nós largamos o pecado, nós resistimos ao inimigo. Quando nós vivenciamos a palavra, nós resistimos ao inimigo. Quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra, obedecemos ao líder da congregação dos santos, nós estamos a resistir ao inferno, estamos a resistir ao diabo. E se nós perseverarmos nisso, com fé, sendo resiliente, o que é que vai acontecer? Nós vamos subir de nível com Deus. Quando damos por nós, Deus batiza-nos com o Espírito Santo. É assim que se dá o batismo no Espírito Santo. Você precisa de deixar que seu coração seja circuncidado. No Antigo Testamento, a circuncisão era para que o povo tivesse o selo de Deus. Mas no Novo Testamento, amado, a circuncisão é para que nós consagremos o nosso coração a Deus.
é para que nós crucifiquemos com Cristo. Para que nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Enquanto nós não fizermos isso, amado, a velha criatura não sai de nós. Nós vamos vivendo com a velha criatura e vamos vivendo nas trevas e ainda enchemos a boca e dizemos, não, eu tenho Deus. Ai não, Deus. E a todo tempo não nasceu de novo, está nas trevas, está ainda a velha criatura, tem a velha natureza, está crucificado com a concupiscência da carne e a todo tempo diz que tem Deus. Temos que entender a Escritura, amado. Se queremos vencer esse mundo, se queremos vencer o mundo, se queremos vencer o pecado, se queremos vencer a morte, se queremos vencer o inferno, se queremos vencer a enfermidade, se queremos vencer a pobreza, ou seja, se queremos vencer a maldição da lei, temos que cooperar com Deus, temos que esvaziar-nos, temos que deixar que seja Deus em nós, temos que aguentar a palavra, tal como ela vem, amados. Não é com desculpas. Ai, não, se não fosse assim. Ai, não, também é assim, não é bem assim essa palavra. Nada. A palavra, ela é viva e real. Ela é viva e é real. Enquanto você tiver a cortar a palavra ao meio, ela vai ser o meio evangelho e você não receberá o pão da vida completo. Você receberá o meio evangelho. O meio evangelho não salva. O meio evangelho leva você à apostasia. Meio evangelho deixa-te ainda com o coração corrupto. Meio evangelho te deixa na velha natureza, porque você não está a receber o pão completo, o pão da vida. Tem que aceitar a palavra como ela é. Vai doer? Vai. Por que a palavra dói? Por causa do pecado que você insiste em viver nele. É por isso que a palavra vem e você ignora. Está a doer. Mas larga, aceita que tem pecado. Aceita só, amado. É Deus que está a falar com você. É aquele que tem poder para matar o corpo e atirar a alma para o inferno. É ele que está a falar com você. Larga o pecado, sujeita a ele. Dá lugar a ele para ele te lavar, te purificar, te fazer um vaso novo. Dá-lhe lugar, amado. É só isso que ele pede. E você verá a glória dele sobre você. Quando você abre o teu coração, dá lugar a Deus, amado. Você, quando ouve a palavra, ela pode vir dura. Mas você vai dizer, Senhor, obrigado. Eu tinha uma mania, amado. Que eu queria que todo mundo fosse próspero. Mas na minha força. E o que acontece? Porque as pessoas que eu queria que vencessem, eu ajudava. Eu não só falava de boca, mas eu ia até aos últimos instantes. Eu já cheguei a dar o meu salário todo para que a pessoa saísse da pobreza. Como eu estava a trabalhar interna, eu tinha tudo lá. Então eu recebi o ordenado e dei tudo. Né? Para que a pessoa saísse daquela vida que estava numa condição muito má, e para arranjar a casa, um quarto para aquela pessoa e para sua filha bebê e tudo. Amados, eu não tinha problemas com isso. Mas depois a segunda parte eu exortava muito. Faz assim, faz assim, faz assim. Eu ajudo, e depois eu tomava a dianteira. Eu vou fazer isso para si, eu vou fazer isso, eu vou fazer. E às vezes o que acontece? A pessoa a pessoa quer ajuda, mas não quer fazer esforço para vencer, para que essa ajuda seja uma ajuda que prevaleça e faça ela crescer. A pessoa recebe e quer ficar aqui acomodado. Então o que acontece? Você que quer que a pessoa avance, que a pessoa cresça, que a pessoa prospere, vai cansar. E o que acontece? Você depois vai a murmurar. E é assim que eu ficava. Eu ficava muito desanimada, porque eu fazia esse esforço todo e depois dizia, isso tudo, não, assim, puxa, eu estou a fazer um esforço tão grande para poder ajudar esse, ajudar aquele, ajudar aquele. Assim não dá, eu não vou fazer mais. Amados, quando a primeira vez que eu entrei à igreja e depois na palavra do amor, eu acredito que não foi logo, mas passaram algumas semanas, quando pregaram sobre a Mateus 7, eu disse, ai Senhor, que horror. Ana, então muda logo de atitude. Porque a pessoa me pediu para poder ajudar, pediu. Mas eu não posso forçar ninguém a aceitar ajuda. E eu não posso perseguir as pessoas para que as pessoas vençam. Então daí eu também não posso falar mal. Eu não posso apontar o dedo. Eu não posso criticar.
Não, é ou não é, amados? Eu não posso, mas eu estava a fazer isso. Porque a pessoa, como não cooperava comigo, então eu desanimava e falava depois, puxa, é por isso que depois não vence. E o que é que eu estava a falar? Estava a falar mal. E se bem que o Senhor me disse que não é depois, naquela altura, eu me arrependi disse, Senhor, eu me arrependo. Não vou falar mal deste, daquele. O Senhor então lhe, porque eu não conhecia a palavra. Né? Mas o Senhor depois me veio dizer mais tarde, Ana Isabel, tu não estavas errada, porque é o espírito de exortação, meu espírito que estava em você. Mas eu lá sabia que era o espírito do Senhor. Eu aceitei que eu estava errada. E eu pedi o perdão quando ouvi o Mateus 7. Vai lá ver o que diz Mateus 7, amado. Eu tenho essa palavra gravada na tábua do meu coração. Eu tanto meditei nela, porque eu disse, não, esse espírito tem que sair de mim. E a todo tempo eu estava a expulsar o espírito da excelência do Senhor em mim. Tem misericórdia da tua serva, Senhor. Eu não sabia, não é? Mas o que eu fiz aqui, amado? Eu me arrependi. Eu acreditei que eu tinha esse pecado de apontar o dedo. A palavra diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que tu medires o outro, também te medirão a vós. Porque não tiras primeiro o argueiro que está no teu olho, e quando estiveres bem, então trata de tirar a trave que está no olho do teu irmão. Hipócritas. Eu disse, ai Senhor, eu sou hipócrita, porque eu também estou cheia de pecado. Eu também tenho as minhas fraquezas. E eu estou a falar mal deste, porque não cooperou comigo. Eu estou a falar mal daquele, porque não cooperou comigo. Ai Senhor, perdoa. Eu só pedia perdão, amado. Então nós temos que reconhecer que temos pecado, temos fraqueza. A Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3, não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então se está escrito, amados, nós não podemos dizer que nós não temos pecado. Há pessoas que dizem, não, eu não tenho pecado. Pelo fato de você não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não faz de você um santo. Não faz de você um santo, amado. Porque nós podemos portar-nos bem hoje, mas até na cama, até a dormir, portar-nos mal. Por isso é que temos até sonhos maus. Até a dormir, amados, maus pensamentos vêm. Maus sentimentos temos. As pessoas que têm insônia. Por que têm insônia? Muitas das vezes é por causa de problemas. Larga pecado. Perdoa. Vence injustiça. E quem é que vai ajudar? É Deus. E como é que você vai aprender? Indo à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor é o lugar para ensinar e discipular. E você insiste que você não quer congregar. Porque você não precisa de ir à casa de Deus. Amados, eu como apóstolo, eu tenho necessidade de ir à casa de Deus. Já tenho saudades. É algo lindo. Ir para a casa de Deus é algo único. Só saber que eu vou à casa de Deus, isto para mim já é algo. Eu preparo-me com alegria. Preparo os meus filhos com alegria. Amados, tem que ser assim. Porque nós não estamos aí para servir o homem. Nós estamos aí para servir o Criador. Por quê? Porque é um mandamento dele. Não é você que escolhe, mas é ele que escolhe. Não é você que salva Deus, é Deus que te salva a ti. Não é você quem manda em Deus, é ele quem manda em ti. Não é você quem determina os princípios pelo qual o céu se rege, pela qual a terra se rege, pela qual o inferno se rege. É ele quem determina. Então, com ele, nós temos que fazer o quê? É obedecer só. E seja feita a vontade dele. E você quer esperar que quando chegar o juízo dele, que a minha avó alcançou a misericórdia. Que ela pedia, ai, perdão, Senhor, perdão. A minha mãe ia explicar isso, a minha mãe falava isso como se fosse ela. Eu até chorei. Perdão, Senhor. Ela alcançou a misericórdia. Por quê? Porque o Senhor sabe que ela foi induzida ao pecado. Porque a Igreja Católica não pregava o Evangelho, pelo menos lá em Santo Tomé, agora não sei. Não é? Porque eu, quando estava em Santo Tomé, eu fui à Igreja Católica para ser batizada. Mas eu não gostei, eu desisti. E não fui batizada até que eu me batizei aos 33 anos, creio eu, na Igreja Maná. Nunca fui batizada. Desde que nasci, ninguém me batizou. E quando quis batizar, não me identifiquei com a Igreja Católica e saí e só batizei quando entrei na Igreja Maná aos 33 anos. Que eu fui batizada. Então, a palavra hoje, ela está na boca
está bem debaixo do teu nariz, você tem que priorizar a Deus e resistir ao diabo. Resistir ao diabo por mais que esse pecado esteja aqui, mas você se quer salvar a tua alma, então você tem que resistir a esse pecado, porque esse pecado que é demônio. O pecado tem pacto com o demônio. A santidade tem pacto com Deus. A vida tem pacto com Deus. A morte tem pacto com o demônio, com o inferno. O bem tem pacto com Deus. O mal tem pacto com o inferno. Você escolhe. Mas não escolhe o mal, aí depois no final correr para Deus, porque você pode alcançar a misericórdia de Deus. Como não? Porque está escrito, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Eu oro para que você faça decisão hoje. Todos os dias é um dia de decisão, amados, de permanecer com Deus. E o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, a igreja está ali para te ajudar, para que você fique firme. Ela não te vai salvar, mas ela está ali como uma força. O corpo de Cristo está ali como uma força para poder ajudar o crente a vencer o inferno, para ajudar o crente a vencer o pecado, para ajudar o crente a vencer o caráter, para ajudar o crente a vencer o mundo. Se você cooperar com Deus, você vencerá o pecado, você vencerá o caráter, você vencerá o mundo, você vencerá o inferno, você vencerá a morte. Você vencerá, amado. 1000 podem cair ao teu lado, na inundação, em crimes disso e disso. 10.000 à tua direita. Mas aqueles que genuinamente habitam nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A paz do Senhor, o Senhor diz, a minha paz eu te dou, encontre-a. A minha paz te dou, encontre-a. Amados, Deus é fiel. Ele não vai enviar o seu filho para que você pereça hoje. Ele enviou o seu filho para que você não pereça. Coopere com ele. Não espera que o juízo dele caia sobre você. Porque assim como ele fez com os antigos, ele não mudou, amado. Ele enviou o filho para nos ensinar. E o filho se posicionou no caminho para o Pai. E ele continua a pelejar por nós, a interceder por nós. Ganhamos mais privilégio. No Novo Testamento, temos mais privilégio do que os antigos. Os antigos, o Deus levantava um profeta, um apóstolo, para conduzir todo o povo. Mas nesses finais de tempo, Jesus Cristo veio e ele aboliu isso. Hoje, todos podemos ir a ele, guiados sim por um homem, mas cada um tem a sua missão. A salvação é individual. Como, por exemplo, Deus me levantou como apóstola, eu opero em todos os dons. Há momentos que eu profetizo, há momentos que eu ensino, há momentos que eu evangelizo, e há momentos, em cada momento, o Senhor opera conforme Ele quiser. E o Senhor dá uma visão. Eu tenho uma missão. Todos aqueles que Deus enviar até mim, eu tenho a obrigação de dar aquilo que o Senhor me dá. É o pão da vida. É o pão da vida. O Senhor me chama de videira viva. Todos os líderes que têm a visão, Deus chama de videira viva, o manancial da vida. Então cabe a você vir buscar. Ele não vai permitir que o líder dele saia e vai bater de porta a porta a te ensinar uma palavra todos os dias. Amados, isso não faz sentido. O que é que vai acontecer? Esse líder vai se cansar e vai desistir. Por quê? Porque não é suposto fazer assim. É suposto você vir. O líder, se foi uma vez, é para que você depois vá. O líder foi te dizer, olha, eu estou aqui. O Senhor levantou um altar para te ajudar, para te libertar, para te fortalecer, para ajudar-te a largar o pecado, regenerar,
para nascer da água do Espírito Santo, para santificar para o Senhor. O endereço que o Senhor levantou este altar, esta congregação para que você congregue, está ali. Nesse caso, você que está em Lisboa, a rua Dr. Mimírio Guilherme, Guilherme Garcia Mendes, número 45A. Está lá a pastora Cristina, os missionários e os outros estão a caminho, né? Deus já está a preparar missionários, já está a enviar missionários para outros lugares. Onde é que você está? Para você ser também enviado. Eu estou a preparar missionários para enviar para as nações. Onde é que você está? E Deus a todo tempo te fala. Congrega-te. Eu tenho algo melhor para ti. Não busque pão e peixe, mas busque aquele que tem o pão e peixe. Não busque pão e peixe, mas busque aquele que tem o pão e peixe, Jesus Cristo. E você terá a vida eterna. Todos querem ter uma vida quieta e sossegada, mas tem um preço a pagar, amado. Tem um preço. Mata a carne, mata a cama, mata a preguiça, mata o teu eu, a tua vontade própria. Larga no chão e vai ver a maravilha que Deus tem para você na congregação dos santos. Você vai ter que ocupar um lugar da liderança. Você vai ser ensinado para você ocupar um lugar da liderança, para também ensinar, para também ser enviado. E o Senhor diz, é lícito, é justo que o Senhor prepare um pão da vida para te salvar. E te convida para ir ceiar com Ele. E é justo que você fique na tua casa estucada, aquecer o teu sofá, aquecer a tua cama, as tuas boas panelas, os teus chão lindos. É a vida que eu vivi, amado. Eu, à meia-noite, eu saía do trabalho cansada, mas os meus móveis, a minha casa toda muito linda, uma obra toda, um empréstimo que eu fiz todo muito chique para poder renovar a casa toda do canos novos, que quando ficou tudo pronto, não podia ter um pingo ali. Tinha que estar num brinquinho. Eu massacrava-me o dia todo a trabalhar para os patrões, chegava em casa, bastou eu cozinhar e ver aí uma gordura nos móveis brancos, lá estou eu. Glórias a Deus que encontrei Jesus e obedeci a Ele. Larguei tudo, amado. Larguei tudo. Se não deu para limpar, eu vou limpar primeiro a minha alma. Essa sim precisa limpar do pecado. Quando eu tiver tempo, limpo casa. Você, quando entender que o papel de Marta, Jesus honrou o papel da Maria e o da Marta, ele reprovou, então você vai dar lugar a Deus. Larga tudo, amado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele te dará tempo para você usufruir a tua casa. Você saberá como administrar a tua vida. Você será um bom mordomo, um bom administrador da tua vida pessoal, familiar e do teu ministério. Você encontrará satisfação, você encontrará paz. Quando nós servimos a Deus, amados, há uma paz indescritível. Nós podemos ter problema, mas é uma fé que nos inunda e a certeza de que Deus está no controle e que vamos vencer. E que vencemos sempre, amado. Com Jesus Cristo não há derrota. Com Jesus Cristo só há derrota aquele que não dá lugar a Ele para trabalhar. Mas você dando lugar a Ele, Ele não se deixa escarnecer. Ele diz, todo aquele que vier a mim não será confundido. Ele não te deixa confundido, amado, nem desbaratado. O inimigo não goza com a cara dele quando o crente abençoa o coração dele com fé e com perseverança, na esperança de que Ele tudo fará. De que Ele tudo fará. E Ele faz. Ele te ama. Tudo aquilo que tem que acontecer, amado, é para que aqueles que realmente amam tomem posse. Muitos que nesta onda de que muitos morem nas cheias e nos tsunamis e por aí fora, são aqueles que morrem, são aqueles que Ele encurtou a vida aqui na terra. Ele encurtou a vida aqui na terra. Ele encurta a vida, amados. E esses que Ele encurtou a vida,
os remanescentes. Quem são os remanescentes? São aqueles que ficaram, são aqueles que sobreviveram. Tenham temor daquilo que viram e busquem a Deus. Mas mesmo assim, o homem não tem emenda. O Covid veio e lastrou o mundo todo, matou milhões. O povo teve temor. Até aquele que não acreditava, que dizia eu sou ateu, acreditou no soberano. No vale da sombra da morte, internado, clamou. Mas o Covid passou, a apostasia entrou. Ficou pior. Ficou pior como, amado? As pregações inundaram todas as telas, todas as redes sociais. O povo diz, agora eu tenho pregação aqui, eu não preciso mais ir congregar. Você cuidado, amado. Deus não se deixa escarnecer. As igrejas que fecharam foram permissão de Deus. Não foram porque o portão de ferro prevaleceram. Os portões de ferro não prevalecem contra a vestida do corpo de Cristo. A igreja, quando você ouviu tal igreja fechou, foi Jesus Cristo quem fechou. Não foi o inferno. O inferno não toca naquilo que é de Deus. Só toca se Deus permitir. Tal como ele fez com Jó. A história de Jó não é uma história, é um testemunho. É verdade. O Senhor me disse, a história de Jó é verdade. O Jó existiu. Quando Deus me disse, leia o Jó. Eu já tinha lido o Jó. Mas ele mandou-me ler o Jó para poder entender algo que ele queria que eu entendesse. E assim que eu abri a página do Jó, ele disse, o Jó existiu. Por que ele me disse isso? Porque eu já ia com o pensamento de que é uma história. Estava na Bíblia. Mas ele disse que não, o Jó existiu. E eu, com a experiência que eu tenho dos treinos, batismo no fogo para poder cumprir essa missão, o Jó existiu. Então, ele, quando o inimigo, ele vai te queixar, amado. Antes de você ir à presença de Deus, sabe quem vai primeiro? É ele. Ele corre e chega lá primeiro. E ele faz toda a queixa de você. Este teu servo, mas só que ele leva. Ele diz, Cristo, condenação não há para aqueles que estão em Cristo. Vai-te embora, desaparece daí. É por isso que eu e você, a nossa vida não é ceifada. E quando ele diz, o Jó passou por essa provação, ele sabia no íntimo, ele conhecia o coração de Jó, que o Jó nunca iria negá-lo, por mais que fossem as tribulações. Deus disse, você pode tocar-lhe na carne e no osso, em tudo que ele tem, mas na alma dele não toca. Deus repreendeu que na alma do Jó o demônio não tocasse. Por quê? Porque os portões de ferro não prevalecem contra a vestida do corpo de Cristo. Quem tem a palavra final é Jesus Cristo. É Jesus Cristo na tua e na minha alma. Quem tem é Jesus Cristo. O inimigo pode fazer o que ele quer. Deus permite até onde Deus quiser. Se Deus não permitir, ele também não toca. Ele não toca no fio do teu cabelo. A mim ele disse, Ana Isabel, não te tocarão no fio do teu cabelo. A missão que o Senhor me incumbiu é uma das missões mais difíceis no Velho Testamento. Deus disse-me que eu enviei para pregar para a Igreja Católica, para o Papa Francisco. Ele disse que ele enviou muitos apóstolos. Nenhum pregou para o Papa Francisco. Todos tiveram medo. Porque sabem o que pregar para o Papa Francisco, aquilo que envolve. É bruxo e basta. Deus disse que nenhum. Por isso que quando eu estava com falta de confidência, ele me disse, Ana Isabel, você tem a minha excelência. Você fez aquilo que ninguém quis fazer. Você fez aquilo que eu não estou a exaltar, meu amado. Eu estou a encorajar. Eu estou a mostrar o Deus que eu sirvo. E é esse Deus que quer te salvar. Por isso que eu falo isso, para que você, quando for a Ele, você saiba que Deus é Ele. Ele é o Deus que te exalta. Ele é o Deus que te encoraja. Ele é Deus que, quando você já deixou de acreditar em você, Ele vem e te levanta, Ele diz, você é importante, você tem a minha excelência, você tem o meu sangue, eu te remi. Esforça e tem bom ânimo. É isso que Ele te vai dizer, é esse Deus que eu sirvo. Por isso que eu prego com ousadia, amado. Porque eu conheço o amor dele por você. Eu prego com amor. Porque eu conheço o amor dele por você. Eu prego com perseverança. Porque eu sei que ele me ressuscitou mais de 19 vezes. Para que eu estivesse aqui por você.
Eu morri em espírito e em verdade. Eu sei que eu morri. E ele me ressuscitou todas as vezes por amor a você. Porque de todas as vezes que eu morri, ele poderia dizer, não, eu vou levá-lo, eu vou levantar outro. Ele pode ou não pode, amado? Ele pode perfeitamente fazer isso. Mas ele não fez por quê? Porque ele queria que fosse eu. Ele queria que a glória dele fosse vista por todos. Neste ministério. E em você que está a caminho. Amado, eu entrego você no trono da graça do Pai. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo misericórdia sobre a minha vida. Sobre a vida dos meus filhos. Sobre todas as minhas famílias. Incluindo todos aqueles, Senhor, que blasfemaram, não creram, a ponto do Senhor dizer, a incredulidade desse povo me abomina. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor. O mundo jaz no maligno. É apostasia. Mas, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tu és poderoso para ressuscitar. Assim como ressuscitaste o Lázaro e todos os outros mortos, até quando no dia que Jesus Cristo ressuscitou, muitos mortos foram ressuscitados e saíram do sepulcro. Senhor, tu és poderoso para ressuscitar toda uma nação, todo mundo. Se tu quiseres salvar todo mundo, hoje tu podes. Bastou apontar o dedo e sair virtude do teu dedo para todo mundo. Todos nós estamos na palma, cabemos na palma da tua mão. É só apontar, Senhor. E essa unção de reavivamento inundará toda a terra. E é isso que eu oro, Senhor. Portugal, Senhor, tenha misericórdia. É da tua vontade cumprir, Senhor. Para que o povo creia que tu existes e tu estás no controle. Mas, Senhor, poupa. Poupa aqueles que tu sabes, Senhor, que não têm culpa, pelo menos estes. Nós costumamos dizer, Senhor, que há tantos maus que estão a matar, estão a assassinar, que esses deveriam ir. Mas, Senhor, está escrito na tua palavra que é da tua vontade salvar todos. Então, quem somos nós para escolher? Senhor, salva-nos, Senhor. Continua a contender com o povo português para largar a idolatria. Continua, Senhor, a livrar, a quebrar essas correntes, Senhor. Esses ferrolhos do inferno, desses portões do inferno que estão a prevalecer com cada individual que dobra o joelho a Fátima, dobra o joelho a Maria, dobra o joelho a Santo Antônio e tudo quanto é santos e santos e santo. E ainda dizendo que te tem a ti, que te amam aqui. Muita hipocrisia, Senhor. Aniquila com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os amorreus. Senhor, aniquila-os todos, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou a falar de demônios, Pai Santo. Aniquila, Senhor, essa potência do inferno, Pai Santo, no nome de Jesus. E levanta, Senhor, dá graça a todos aqueles que creiam em ti, mas estão a ser enganados, Pai Santo. Abra os olhos do entendimento de todo esse povo, Senhor, para que eles não pereçam nessa inundação que o Senhor diz que está a vir aí. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, dá arrependimento mesmo nesta noite, dá arrependimento ao povo, que o povo dobre o joelho a ti, Senhor, e se arrependa, rasga os corações, Senhor, deita por fora as velas, as Marias, as Fátimas, Senhor, arrependa, Senhor, fale o coração do teu povo, seu Santo Espírito, tu és poderoso, tu és o nosso Deus aqui na terra para nos convencer do pecado. O Senhor Jesus disse, este Espírito Santo, este Consolador que eu vos enviar, este vos convencerá do pecado. Então, Senhor, em nome de Jesus, conversa, Senhor, esse povo do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, para que se arrependam e fiquem firmes nas tuas promessas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, se é da tua vontade, poupa, Senhor. Poupa Portugal, Senhor. Poupa, Senhor, a Mora. Tu me mostraste a Mora inundada, toda ela inundada. Senhor, se na minha porta da igreja que tu me deste está inundada, então todos aqueles que estão por baixo sucumbiram, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Foram muitos anos a profetizar e 3 visões de inundação de Seixal. O Senhor me mostrou o Rio Tejo, todo ele inundado. Senhor, tenha misericórdia. Tu és poderoso. Se tu quiseres, Senhor, tu podes parar, Senhor. Tu podes parar, Senhor. Eu creio que o mundo, que Portugal está a temer, Senhor. A meteorologia está ali, já está a falar, já está a dizer, está um alerta vermelho em todo Portugal. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Te louvo, Senhor. Obrigada, Pai Santo.
O Senhor quer que você o louve. Vamos louvar a Deus, amados. Vamos louvar a Deus, Senhor. Só tu, ó Deus, és Senhor em toda terra. E Deus assim maior dos deuses. Oh, só tu, ó Deus, só tu, ó Deus, és Senhor de toda terra. E Deus assim maior dos deuses. Te exaltamos, liberta Portugal. Te exaltamos, o povo português arrependa. Te exaltamos, ó Senhor de toda a terra. Te louvamos, santo e justo Deus. Te louvamos, misericordioso Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, concede vitória, Senhor. Dá mais uma oportunidade, Senhor. Dá mais uma chance ao povo português, Senhor. Eu creio, Senhor, que eles se arrependerão. Eu sei, Senhor, que segundo a tua vontade, se tu derramares essa unção, Senhor, que seja um pouquinho, eu creio que cooperará, Senhor, para a libertação de todas as amarras invisíveis mais reais dos portões do inferno, Senhor. Liberta o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que crê, mas que não conhece, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe, amados, aqueles que ficaram até esta hora. Deus te abençoe, te fortaleça, te guie e você continua a se arrepender para entrar na vontade de Deus, para então tomar posse da plenitude da glória de Deus. Amém, amados? Deus te abençoe. Aqui a profetisa Isabel, José Ferreira, bem, tem aqui uns nomes um bocadinho complicados, Anati, Opeton, Carolina, Monadai, Malang, todos vocês que têm entrado, Deus abençoe a cada um e que o Espírito Santo do Senhor liberte de todo o espírito contrário à vontade de Deus, o Pai, que está operando na tua vida, na tua casa. Mas se você está a ser vítima, seja lá de qual for injustiça, seja lá do que for, em nome do Senhor, cancela, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo caia agora sobre todos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito, que o Senhor conceda o Espírito de arrependimento a todos, para que todos tornem-se para ti, Senhor, busquem a ti, sirvam-se a ti, de acordo com a tua vontade, com os teus princípios, Senhor, em nome de Jesus. Derrama esse espírito de humildade e mansidão no coração do povo, Senhor, para que o povo se esvazie, Senhor, da velha natureza, da velha criatura, e tu possas encher, Senhor, com uma nova natureza. Empurra o vinho velho, Senhor, esprema o vinho velho para que o vinho velho saia. Encha do vinho novo, Senhor. Encha do teu Espírito, Pai Santo. Que o teu Espírito Santo seja em toda a plenitude, no coração, na vida, em casa de todos que estiveram aqui presentes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Um bem-aja, apóstolo Ana Leitão. Deus abençoe.